Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. O assunto desse vídeo é petição inicial. Para você que está fazendo as primeiras petições ou que já fez petições, mas tem dúvida se falta alguma coisa, se está completa, caso você queira esclarecer algum ponto, nesse primeiro vídeo eu vou montar a estrutura de uma petição focando nas dúvidas mais recorrentes na hora de fazer a peça jurídica. Não esquece de deixar o like, se inscrever, deixar seu comentário, eu vou ser bem breve. Se o vídeo ficar muito longo, é só esperar que eu solte a parte 2. Só um lembrete, alguns elementos da petição eu vou recomendar fortemente que você tenha modelos de petição para te ajudar. Assim você vai adquirir experiência com casos simulados. Nosso ponto de partida vai ser sempre a lei, então você pode pegar aí seu VADME com seu CPC 2015. No artigo 319. Esse artigo, de uma forma bem didática, ele expõe nos seus incisos elementos que vão servir como tópicos para a sua inicial. Vamos dar uma lida aqui no caput, diz assim: a petição inicial indicará, tem 2 pontos aí, e segue para o inciso 1º, ok? Tem 7 incisos aí, eu vou copiar esses incisos para poder comentar. No inciso 1º, diz assim: o juízo a que é dirigida. Eu vou apagar essa informação e vou colocar endereçamento. Então, quando fala de juízo a que é dirigida, você vai entender como endereçamento, certo? É como uma espécie de cabeçalho indicando para quem vai ser dirigida a petição. Então, um exemplo ao juízo da segunda vara civil da comarca de São Paulo. São Paulo, cidade, São Paulo, estado. Ok? Existem outros tipos de endereçamento, se der tempo eu falo ainda nesse vídeo, ok? Vamos para o segundo? Os nomes, os prenomes, o estado civil, a gente vai apagar isso aqui e vamos substituir pela palavra qualificação, ok? O que é qualificação? É colocar todos esses dados do autor da ação, que é o seu cliente, e do réu, ok? Lembrando que provavelmente você vai escrever lá o nome do seu cliente, lá João da Silva, vai seguir o protocolo que está escrito ali, casado, profissão marceneiro, e daí você vai escrever assim: por meio do seu advogado está movendo uma ação, uma reclamação trabalhista, por exemplo. E daí só aí você vai qualificar o terceiro, que é o réu, ok? Lembrando que entre uma coisa e outra, você vai precisar colocar o nome da petição. Como eu mencionei aqui, você vai precisar colocar se é uma reclamação trabalhista, se é uma ação de despejo, enfim, o nome da petição, a petição que você está escrevendo, você vai colocar nesse momento aí, tudo bem? Geralmente se coloca nesse momento. Antes de ir para o inciso terceiro, nós vamos deixar aqui uma observação importante, que é a preliminar ou a tutela, ok?
Se alguém falar assim, olha, coloca uma preliminar ou uma tutela de urgência ou uma tutela antecipada, tanto esteticamente quanto estrategicamente é positivo você colocar nesse momento. Por exemplo, eu quero solicitar preliminarmente justiça gratuita. Então a primeira coisa que o juiz vai ler vai ser a preliminar de justiça gratuita. Ou caso você queira solicitar, por exemplo, tutela antecipada, tutela de urgência, se você quiser evidenciar essa tutela, você pode colocar nesse momento, antes dos fatos e antes dos fundamentos, ok? Então, inciso terceiro, está aí o fato e o fundamento, está exatamente desse jeito, só é importante você colocar que algumas pessoas não falam fundamentos. Alguns professores, por exemplo, pelo menos inicialmente, vai pedir para você colocar dos fatos e do direito. É só importante você entender que quando se fala do direito, se fala dos fundamentos. É aí que você vai abrir seu vade-mecum, é aí que você vai consultar a lei para verificar os artigos que fundamentam a sua petição, ok? E os fatos vêm antes, né? Primeiro os fatos, depois os fundamentos. No caso dos fatos, você vai descrever todos os fatos, mas só os fatos relevantes para a sua petição, para aquilo que você está pedindo, ok? O quarto inciso está escrito ali, o pedido com as suas especificações, tá? Você vai substituir somente pela palavra pedido. Eu vou recomendar para você que tenha um livro de modelos de petição. Tem alguns livros que tem até mais de 1000 modelos de petição. Eu vou até colocar algum livro desses na descrição ou nos comentários, caso você queira adquirir. Vou ver um mais barato aqui, que tem uma certa qualidade para te oferecer, de preferência que seja até online para você acessar rapidamente. Por que eu recomendo que você tenha modelos? O juiz ele não vai conceder aquilo que você não pediu, ok? Então, tudo o que o seu cliente tem direito, você precisa colocar nos pedidos. Você não pode... a falta de alguma informação pode atrapalhar o seu desenvolvimento no processo, ok? Então, assim, é muito importante estudar, obviamente, né, o processo e a matéria que você está peticionando, mas principalmente é importante que você tenha modelos para você garantir que você tenha pedido tudo. Então, inciso 5º, o valor da causa. Não tenho o que dizer, né, que são tudo que vai envolver os valores, tem um tópico exclusivo dentro do CPC 2015 falando sobre isso. O sexto são as provas. Eles colocam a seguinte frase: solicita a produção de todas as provas admitidas em direito, ok? Essa frase é uma frase padrão e genérica, ok? Então, caso você queira especificar, por exemplo, que tipos de prova ou se referir a alguma prova específica, você vai precisar, você pode colocar um tópico específico só para as provas. Você pode escrever lá, por exemplo, das provas. Mas caso você queira genericamente abordar o assunto, pode colocar essa frase. Inclusive é bastante comum que nas aulas práticas ou para quem esteja te ensinando, você coloca só essa informação. Mas quando você pegar um modelo de uma petição de verdade, com várias páginas, você vai perceber o quanto de informação você pode colocar só na questão das provas. Vamos então para o último inciso, inciso 7º. A justiça ela está voltada para audiências de conciliação ou de mediação, ok?
Esta é mais uma coisa que a gente pode colocar. Esta é mais uma coisa que a gente pode colocar nos pedidos. Então você pode colocar uma frase genérica também nos pedidos a respeito da disposição para a audiência de conciliação. E aqui abre até uma opção, né? Então, se você quer ou não que haja uma audiência de conciliação, em algumas matérias é possível e importante que você coloque essa informação. Eu vou colocar alguns elementos que não estão aí, ok? O primeiro deles é o encerramento, ok? Às vezes, na maioria das vezes, esse encerramento é só uma frase. Por exemplo, nesses termos, peço deferimento, certo? Essa é uma maneira de encerrar a sua petição. Você vai colocar, além do encerramento, tem que colocar também a data e o local. Geralmente eu gosto de colocar isso à direita. Então, escreve lá, Rio de Janeiro, dia 1º de março de 2019, por exemplo. E tem mais uma coisa. Geralmente se coloca, aí eu gosto de colocar à esquerda, o advogado, que é você que está escrevendo essa ação, e embaixo a sua OAB. Nos próximos vídeos eu vou passar ponto por ponto, explicando só os truques. Por exemplo, quanto ao endereçamento, a maior dúvida é sempre de onde o professor tirou o número da vara e a comarca, ou se muda, caso seja uma petição para a segunda instância, para o STF, para o STJ. Se tem justiça especializada, por que eu uso justiça especializada? Porque, por exemplo, às vezes eu vou colocar vara civil, às vezes eu vou colocar vara da fazenda pública, se for nos casos de direito tributário. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.